As proteínas são compostos orgânicos, assim como os carboidratos e os lipídios. E os compostos orgânicos, como já dissemos, são aqueles que têm no carbono, no elemento químico carbono, o seu núcleo central. Por exemplo, vamos supor que essa massinha seja um átomo de carbono. Tá? O átomo de carbono, ele tem uma característica importante. Ele e toda a família dele, por exemplo, o silício está na família do carbono, todos eles têm uma característica interessante. São capazes de fazer 4 ligações químicas. Outros elementos químicos importantes na célula, como por exemplo o nitrogênio e o fósforo, são capazes de fazer 3 ligações químicas. O oxigênio e o enxofre, também importantes, são capazes de fazer 2 ligações químicas. E o hidrogênio apenas uma. Esses elementos químicos, carbono, nitrogênio, fósforo, oxigênio, enxofre, hidrogênio, são os elementos químicos mais abundantes na formação da matéria orgânica. Juntos eles formam o que nós chamamos de chomps, apenas uma maneira mnemônica de guardar esses elementos químicos. Chomps, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, chomps. Eles possuem, portanto, propriedades interessantes. No caso do carbono, ele pode fazer 4 ligações químicas. O silício, que está na mesma família do carbono, tem a mesma propriedade química e também faz 4 ligações químicas. Só que o carbono é muito mais abundante no universo do que o silício. Talvez seja por isso que ele tenha sido escolhido como o elemento mais importante na formação da vida. O silício, sendo menos abundante, é mais raro e também mais pesado, menos comum no universo. Não seria apropriado um composto raro e pesado, mas raro porque ele foi construído, todos os elementos químicos foram construídos no interior de estrelas. Se o silício é mais raro e pesado, ele não viabiliza muito bem a vida. Afinal de contas, para um organismo vivo se movimentar, ele gasta energia. Quanto mais pesado ele é, mais energia ele gasta. A seleção natural agiu aí. O carbono é mais comum e mais leve, o silício menos comum e mais pesado. Seleção natural, portanto, ela age antes do início mesmo da vida. O carbono foi selecionado como o elemento químico mais importante. E por quê? Justamente porque ele permite fazer 4 ligações. Ele permite maior número de conexões. Ele é o esqueleto para a construção da matéria orgânica. E vamos supor que esses parafusos fossem as ligações químicas do carbono. Essas ligações químicas, elas estão se processando, elas ocorrem mais ou menos com um eixo, um ângulo de 120 graus entre uma e outra. Então é mais ou menos assim, ó. Vamos supor que esse fosse o carbono e esses aqui parafusos em gancho fossem as ligações químicas que o carbono pode fazer. Então eles têm 4 ligações, os átomos de carbono têm 4 ligações, só que elas não estão posicionadas num plano bidimensional, e sim num plano tridimensional. Cada uma dessas ligações oferece, em relação à outra, um ângulo de 120 graus. 120 graus, 120 graus, 120 graus, 120 graus, todas elas possuem um ângulo de 120 graus entre elas, o que garante ao carbono, portanto, 4 ligações químicas possíveis. Então aqui eu posso enganchar, por exemplo, num aminoácido, aqui eu engancho radical amina, aqui eu engancho radical ácido. Pode ser aqui, ou aqui, ou aqui, não importa, porque sempre o ângulo entre um e outro é de 120 graus. Então o radical amina pode estar aqui, o ácido aqui, ou amina aqui, o ácido aqui, ou amina aqui, o ácido aqui. O ângulo sempre é de 120 graus. Logo, um aminoácido, ele terá um radical amina. Amino quer dizer nitrogênio, então ele terá nitrogênio na sua composição. E um radical ácido. Tá? O radical amina é formado por NH2. O radical ácido por um carbono, um oxigênio, outro oxigênio e um hidrogênio. É o COOH. Depois nós veremos a representação deles em esquemas. Mas entenda, quando nós representarmos no papel, o carbono ficará com aspecto plano, né? E as ligações terão, no desenho do papel, um aspecto de 90 graus em relação a uma da outra. Então, se eu representar
o radical amina aqui e o ácido aqui, eles vão parecer que estão 180 graus um em relação ao outro. Se eu colocar a amina aqui e o ácido aqui, vai dar a impressão que eles estão 90 graus um em relação ao outro. Mas lembre-se, a representação no papel é bidimensional, mas a estrutura do carbono é tridimensional. E, portanto, em qualquer posição que eu coloque os amina e o ácido, eles estarão 120 graus aproximadamente um em relação ao outro. Isso confere ao carbono a possibilidade de crescer em várias direções, sempre tridimensionalmente, não bidimensionalmente. Então o carbono pode se unir a outro composto acima dele, de um lado, do outro lado, do outro lado, e essa cadeia se ramificar. A molécula orgânica, portanto, ela pode assumir formatos e composições as mais diversas possíveis. Mas não basta você ter um monte de átomos unidos e falar isso é um composto orgânico. Se esse composto orgânico não for útil, se esse composto orgânico não for aproveitável pela célula. Logo, os compostos orgânicos, eles são interessantes porque eles são aproveitáveis pela célula e a célula pode montá-los e desmontá-los. E essa montagem e desmontagem vai ser sempre organizada, direcionada pela molécula de DNA. Por isso que a matéria orgânica é aproveitável, porque a célula a molda, a aproveita como lhe convém. Se houver uma substância no meio que a célula não faça uso, essa substância poderá estar no meio, mas não será útil para aquela célula, agora poderá ser útil para outra. O veneno que age contra uma célula não age contra outra, porque aquele veneno pode interagir com uma célula e não interagir com outra célula. Por isso que as substâncias orgânicas são extremamente diversas. Hoje elas são sintetizadas em laboratório, mas até o final do século XIX só se conhecia a matéria orgânica feita por seres vivos, por isso compostos orgânicos, porque vêm dos organismos. Hoje elas são sintetizadas em laboratório, né? Conhecemos os mecanismos para isso. Porém, se eu em laboratório fizer uma substância orgânica, ela vai ter que efeito? Talvez nenhum. Talvez ela funcione, talvez ajude a célula, talvez mate a célula. Por isso que os compostos orgânicos celulares, os da célula, eles foram construídos a partir de uma organização celular. E essa organização é dada pelo material genético. Está certo? Portanto, compostos orgânicos têm no seu núcleo o átomo de carbono. E além do carbono, os outros elementos químicos que ocorrem de grande importância são o nitrogênio, o fósforo, o oxigênio, o hidrogênio. Esses 6 elementos, carbono, nitrogênio, fósforo, oxigênio, enxofre, esqueci dele, e hidrogênio, são os mais importantes na construção da matéria orgânica. Outros entram, por exemplo, o ferro presente na hemoglobina, o magnésio presente na clorofila, mas esses 6 citados são os mais importantes. E sem nitrogênio não há proteína. Carbono, hidrogênio e oxigênio, eu tenho carboidratos lipídios. Se eu falar em fosfolipídio, aparecerá o fósforo. Agora, nitrogênio ele é fundamental nas proteínas e depois também veremos nos ácidos nucleicos. Por isso, as leguminosas são ricas em proteínas, porque as leguminosas, as plantas leguminosas, possuem na sua raiz bactérias que fixam o nitrogênio atmosférico e integram para a sua raiz o nitrato, que elas utilizarão para a fabricação, por exemplo, das suas proteínas. Por isso, as leguminosas são ricas em proteínas. As outras plantas não têm essa associação com bactérias. Aí, para conseguir nitrogênio, elas têm que conseguir o nitrogênio que está no solo fixado por outras bactérias, com as quais elas não conseguem se associar. Então, a maioria das plantas procura nitrogênio no solo feito por bactérias livres. As leguminosas não precisam procurar o nitrogênio, porque as bactérias que estão em associação com as suas raízes já lhe entregam pronto. Mas espera aí. Se o DNA, o material genético, o gene é responsável pela formação das proteínas, o que aconteceria se uma mutação afetasse o DNA? Me responda você. O que você acha? Óbvio, né? Se o gene que faz uma proteína for mutado, a proteína será mutada. Essa mutação poderá alterar a estrutura da proteína e, portanto, a sua função. Alterará a estrutura primária, que talvez leve a uma alteração na estrutura secundária e terciária. E, portanto, a proteína talvez venha a parar de funcionar. Não obrigatoriamente, essa proteína vai parar de funcionar, ela pode assumir outras funções. A mutação poderá tornar o organismo neutro,
Mudou a cor do cabelo, mudou o formato do cabelo. Isso não muda a sua adaptação ao meio. A mutação poderá estragar uma proteína, ela parando de funcionar, talvez leve ao óbito do indivíduo, porque era uma proteína fundamental. Ou às vezes a mutação tornou aquela proteína mais eficiente. Um exemplo: o homem no passado conseguia ingerir o leite na sua fase inicial de vida, nos primeiros anos. A criança mamava no seio materno e conseguia o seu alimento. Depois de um tempo, o gene que fabricava as enzimas que trabalham as proteínas do leite para de funcionar e o homem começa a rejeitar o leite que lhe faz mal. Só que num determinado momento, no passado distante, uma mutação surgiu e o adulto passou a ser capaz de fazer uso do leite e de seus derivados. Esse indivíduo ganhou em relação aos outros porque aumentou a sua oferta proteica, agora ele tem mais alimento proteico. Olha lá, ele não precisa mais necessariamente estar caçando um animal, ele pode criar o animal e ordenhá-lo e pegar o seu leite. Essa foi uma mutação vantajosa. Uma das mutações mais citadas, e que é negativa, é a que altera um único aminoácido da hemoglobina. E essa alteração faz com que a hemoglobina, que é uma proteína solúvel das hemácias, agregue uma na outra, formando cordões pouco ou nada solúveis. Esses cordões longos alongam a hemácia, que normalmente seria discoidal, parece um disco achatado. Ela se alonga ficando com formato curvo, uma forma de foice. Como essas hemácias duram menos, a pessoa desenvolve anemia. Essa anemia dada por uma hemácia com forma de foice se chama anemia falciforme, também chamada de ciclemia. Como o oxigênio transportado pelas hemácias é necessário, é fundamental para que a célula queime seus combustíveis, essas pessoas com anemia falciforme terão menos energia no corpo e, portanto, menos chance de sobrevivência numa competição pelo meio. Suas hemácias duram menos, a anemia poderá vir a ser profunda. Porém, a anemia falciforme, ela varia de intensidade de pessoas para pessoas. Algumas, às vezes, são assintomáticas ou pouco sintomáticas. Mas o mais curioso é que pessoas com anemia falciforme têm menos chance de abrigar no corpo o plasmódio da malária. Isso quer dizer que em regiões de florestas onde há malária, essas pessoas mutantes têm mais chance de sobreviver e deixar descendentes. Pessoas que têm hemácias normais em regiões de malária têm mais chance de pegar malária e vir a óbito. Portanto, numa cidade onde as florestas estão distantes e a ocorrência de malária é nula, pessoas com anemia falciforme têm menos chance de disputar o meio. Em regiões de malária, onde a anemia falciforme presente aumenta a chance de sobrevivência, esse indivíduo também deixa mais descendentes e, portanto, as populações com anemia falciforme são maiores. Por isso que evolução é uma coisa curiosa. Muitos não acreditam em evolução porque acham que uma mutação por si só, que é aleatória, não seria capaz de criar toda a diversidade de vida e complexidade de vida que existe. Porque seria um fenômeno aleatório. As pessoas não acreditam que fenômenos aleatórios gerem toda essa vida. Porém, elas se esquecem que a mutação é o primeiro passo do processo evolutivo. Se aquele organismo com aquela mutação for escolhido pelo meio ambiente, ou seja, se ele tiver chance de sobrevivência ou ainda mais chance de sobrevivência, ele deixará mais descendentes. Portanto, a evolução, nela existe um elemento aleatório, que é a mutação, imprevisível, mas existe o elemento condutor, que é a seleção natural. Ela seleciona, a natureza escolhe quem tem mais chance de viver. E foi dessa soma de mutação com seleção natural que surgiu toda a variabilidade de vida que existe no planeta. Logo, as mutações no material genético têm como correspondência uma mutação na proteína associada àquele gene e como correspondência final, todo o metabolismo promovido por essa proteína será afetado para o bem, para o mal ou de maneira nula. Como já foi dito, as proteínas têm múltiplas funções. Citarei muito rapidamente algumas delas, para depois falarmos das que mais nos interessam, as enzimas e os anticorpos. Por exemplo, as proteínas estruturais, como já foi dito, elas estruturam os seres vivos.
A mais importante, o colágeno, que une os tecidos do nosso corpo, que nos possibilitou ser pluricelulares. Mas os colágenos dão, por exemplo, à pele resistência, né, contra a tração. Existe uma outra proteína na pele chamada elastina. Como o nome já diz, ela é mais flexível, ela é mais elástica. O colágeno dificulta a tração. Ele está muito presente nos ossos, unindo os ossos, nos ligamentos, nos tendões, unindo músculos aos ossos. Tá? Na pele, mantendo a pele coesa. Mas a elastina garante que a pele, se tiver sido tracionada, volte ao normal. A elastina, infelizmente, é destruída pela luz. Portanto, os banhos de sol prolongados por uma vida extensa, né? Não aquela pessoa que toma um banho de sol de vez em quando, mas aquele que frequenta muito o ambiente ensolarado, seja nas praias, seja um trabalhador braçal do campo que está debaixo do sol o tempo inteiro. Repare, eles ficam com a pele quebradiça, porque a luz do sol altera a estrutura da elastina e ela perde elasticidade e a pele vai ficando quebradiça, enrugada. Nós temos a queratina, que impermeabiliza o nosso corpo e que possibilitou a conquista do meio terrestre. Ela surge nos répteis e a partir dos répteis chega às aves e os mamíferos. Por isso que dentre os cordados foram os 3 grupos que puderam conquistar o meio terrestre. A queratina não está só nos fios de cabelo, nos pelos. Ela reveste toda a superfície do corpo. Ninguém vai ter sua pele impermeabilizada por fios mínimos. Mas revestindo toda a superfície do corpo, sim, nos protege contra a perda de água. Outras proteínas que são estruturais, mas que também têm outras funções, são aquelas que dentro dos músculos promovem a contração muscular. São estruturais, o músculo mais desenvolvido ou menos desenvolvido de acordo com a quantidade delas. Porém, como elas promovem contração muscular, aquelas proteínas em maior quantidade, a pessoa vai ter mais força por ter mais capacidade de contração muscular. São as actinas e miosina. Actina que também aparece dentro das células em geral, formando cordões que vão reforçar a região membranosa e vão dar o formato, por exemplo, estrelado dos neurônios. Elas formam o que a gente chama de citoesqueleto, o esqueleto celular. Uma dessas proteínas relacionadas à contração muscular se chama distrofina. Quando ela está presente, a pessoa tem um desenvolvimento muscular adequado. Quando ela sofre mutação, a pessoa perde a capacidade de controle da contração muscular, o organismo atrofia até que ela venha a óbito. Portanto, uma proteína estrutural e de contração fundamental. Há proteínas de transporte. Algumas são passivas, são apenas arrastadas, como é o caso da hemoglobina, que é arrastada pela corrente sanguínea transportando oxigênio. Existe a bomba sódio-potássio, que é uma proteína da estrutura da membrana, uma proteína que faz parte da membrana, mas ela transporta íons sódio e potássio, no caso o sódio para fora da célula e o potássio para dentro, só que aí gastando energia. Então uma proteína de transporte. Existem proteínas de canal, como a aquaporina, que formam um poro que permite a passagem passiva de água. A bomba sódio-potássio permite passagem de íons, porém ativamente, consumindo energia. Existem inúmeros canais iônicos, que são proteínas de canal que permitem fluxos de íons passivos. Quando é que eu falo que esse fluxo é passivo ou ativo? Passivo se ocorrem por fenômenos físicos meramente, por difusão. Ativos se consumirem energia. Aí a célula precisa estar gerando energia para que eles ocorram. Tem proteínas que dão coloração, como a melanina, que tem tons diferentes, pode aparecer em concentrações diferentes, a pele ficando mais escura, menos escura, mais acastanhada, mais avermelhada, né? E é um fenômeno mais cosmético, mas a presença dessa melanina protege o DNA, como já foi dito. Tá? E, portanto, nós temos inúmeros padrões de proteínas no corpo com inúmeras funções. Só que as que nos interessam mais são as enzimas e os anticorpos. Quem são as enzimas? As enzimas são as proteínas que catalisam reações químicas, que promovem reações químicas, permitindo que elas ocorram com o mínimo de gasto de energia, tá, e o máximo de velocidade.
Eu gosto de comparar as enzimas com alavancas. O que faz uma alavanca? Uma alavanca é uma ferramenta utilizada para executar uma atividade com pouco gasto de energia. Nas alavancas, eu posso ter uma alavanca lá no macaco no carro, fazendo com que o meu carro seja erguido, sem que eu gaste uma força tremenda para isso. Eu apenas faço um movimento rápido. A alavanca permite que eu projete um objeto a grandes alturas, gastando pouca energia para isso. Então as alavancas permitem trabalho com mínimo gasto de energia e também com mais eficiência, mais velocidade. As enzimas fazem isso. Elas baixam a chamada energia de ativação. E o que é a energia de ativação? É a energia necessária para que alguns processos químicos ocorram. Por exemplo, um fósforo. Como é que você faz para acender um fósforo? Para acender um fósforo, eu pego a sua caixinha. Tá? Eu não consigo acender o fósforo, que contém nele um combustível, apenas em contato com o comburente, que é o oxigênio. Para que o oxigênio comburente promova a queima desse combustível, eu preciso dar um pouco de energia. Por exemplo, com o atrito. Ao fazer esse movimento, o fósforo incendeia, pega fogo. Eu precisei de atrito, eu dei energia. Essa energia é chamada de energia de ativação. A energia de ativação, portanto, é aquela energia necessária para que uma reação química comece. Para promover a queima dos açúcares, eu preciso de muita energia se eu não estiver dentro de uma célula. Por exemplo, pegue açúcares, coloque numa frigideira e coloque no fogo. Você vai ver que no momento em que começar a sair a fumaça, aquele açúcar estará queimando. Coloque o dedo na frigideira, vai queimar o dedo. Na chapa vai queimar o dedo. A energia necessária para queimar aquele açúcar de cozinha é muito grande. Isso destruiria uma célula. Dentro das células, a queima do açúcar ocorre na temperatura do teu corpo, por exemplo, 36 graus, 37 graus. Num réptil acontece, por exemplo, a 25 graus. Num animal, num peixe polar, vai acontecer, por exemplo, a 3 graus. Ou seja, a mesma queima vai acontecer com um menor gasto de energia, graças à ação das enzimas. Elas são, portanto, alavancas moleculares. Elas ajudam na execução de atividades com mínimo gasto de energia. Associar a ação das enzimas com a da alavanca é algo bastante interessante. Agora, as enzimas são específicas. Para cada tipo de substância com a qual ela reage, eu preciso de um tipo de enzima específico. Para queimar a glicose, eu preciso de um grupo de enzimas, não uma, um grupo de enzimas que promovam a queima da glicose, que promovam a quebra da glicose. A queima vai depender do oxigênio, mas o processo todo é catalisado por enzimas. Um grupo de enzimas vai participar desse processo como um todo, de queima. Se eu precisar sintetizar proteínas, é um tipo de enzima que eu uso. Para digerir alimento é outro tipo de enzima. Para digerir o amido que está presente, por exemplo, nas batatas, eu uso uma enzima da minha saliva, chamada amilase salivar. Amido-ase, amilase. Então, para dar o nome de uma enzima, eu pego a substância com a qual ela reage, chamada substrato, genericamente de substrato, e coloco ase na frente. Para digerir proteínas, eu vou precisar de proteases, e no meu estômago eu tenho proteases digestivas. No intestino, eu terei lipase digestiva, eu terei amilase digestiva, eu terei protease digestiva. Para digerir pequenos peptídeos, eu terei peptidases. Então, eu tenho enzimas ao longo de todo o tubo digestivo digerindo o alimento. São enzimas catabólicas que estão quebrando, degradando. Porém, dentro das minhas células, após a absorção, eu terei enzimas anabólicas construindo proteínas, construindo o DNA na hora que a célula estiver pronta para se dividir em duas e aí por diante. Eu terei enzimas sintetizando inúmeras substâncias dentro do nosso organismo para que a célula possa funcionar. Então, o que são enzimas? São catalisadores específicos. Cada enzima catalisa um determinado tipo de reação.
E como as enzimas são específicas para os seus substratos, nós falamos que existe um sistema de encaixe, chave e fechadura. Por exemplo, para essa fechadura, para esse cadeado, eu tenho uma chave específica que não só entra nele, mas consegue alterá-lo para fazer com que ele se abra. Esta chave não funciona em qualquer cadeado, não funciona em qualquer porta. Uma chave consegue abrir um determinado tipo de fechadura. Esse sistema, chamado chave-fechadura, é utilizado analogamente para representar a ação das enzimas. Cada enzima corresponde a um determinado tipo de substrato, que é a substância com a qual ela reage. Aqui, pensando na fechadura e pensando na chave, quem seria a enzima, quem seria o substrato? A resposta: a enzima altera, mas não é alterada. É a chave. O substrato é a fechadura. A chave encaixa na fechadura e a fechadura abre. A fechadura sai alterada, a chave não. A chave pode abrir essa fechadura um número de vezes indefinido. Com o tempo, essa chave pode gastar e perder a capacidade de abrir a fechadura. Isso pode acontecer? Sim, isso poderá acontecer. Ela vai gastar os dentinhos e não conseguirá mais abrir a fechadura. Com a enzima acontecerá a mesma coisa. A enzima é específica para um determinado tipo de substrato. Esse encaixe, no entanto, com o tempo, pode ser perdido e ela vai perdendo a sua eficiência. Portanto, as enzimas não têm vida eterna. Aliás, nenhuma proteína tem vida eterna. As proteínas celulares, elas são renovadas com uma frequência muito grande. Algumas, como o colágeno, podem durar meses. Algumas, como por exemplo, a proteína que está relacionada ao Alzheimer, ela dura questão de minutos. Essa proteína relacionada ao Alzheimer é uma proteína celular. Quando mutada, ela leva ao Alzheimer. A gente ainda não sabe o que ela faz. O que sabe é que ela tem uma duração muito curta. Produzida, ela dura alguns poucos minutos e depois é desfeita. Quando há algum tipo de mutação, algum tipo de alteração no metabolismo celular, é que ela vai levar ao Alzheimer. Do contrário, seria uma proteína celular normal do nosso sistema nervoso. Então o que acontece? Uma proteína do tipo enzima, ela promove reações químicas, ela catalisa reações químicas. Esse encaixe perfeito se chama chave-fechadura, é um encaixe específico. A enzima equivale à chave, ela entra e sai do processo inalterada. Já o substrato sai alterado. Tem proteínas que são construtivas, existem proteínas que são destrutivas. Aquelas que constroem, fazem ligações, formam moléculas. As que destroem, desfazem ligações, desfazem moléculas. Algumas proteínas podem ter as duas ações. Algumas são específicas numa única direção. Portanto, as enzimas são fundamentais para que o metabolismo celular ocorra. Existem milhares delas trabalhando na célula o tempo todo. Milhares, quando eu falo, não só o mesmo tipo, com várias cópias, como vários tipos de enzimas diferentes trabalhando todas ao mesmo tempo dentro da célula. É uma orquestra onde você tem um grande maestro. A orquestra, os músicos são as proteínas trabalhando. O grande maestro seria o material genético, né, regendo toda aquela partitura, fazendo com que aquela célula inteira funcione. Então, as enzimas trabalham segundo o sistema chave-fechadura, quer dizer, toda enzima é específica para um determinado substrato. O que é o substrato? A substância com a qual ela interage. Seja essa interação construtiva, um anabolismo, seja uma interação destrutiva, um catabolismo. Seja construindo, seja destruindo. Uma enzima pode sintetizar proteínas na célula. Se essa proteína não funciona mais, ela pode ser degradada. O que acontece quando as proteínas são degradadas dentro da célula? Os aminoácidos podem ser utilizados em outras reações, em outras construções proteicas. E se um aminoácido ficar sobrando na célula e não estiver sendo utilizado? Aí ele é degradado. Obtém-se, por exemplo, a energia dele.
Só que a degradação da matéria orgânica normalmente produz gás carbônico e água. A degradação de uma proteína libera também nitrogênio na forma de amônia. A amônia é tóxica. Ela sai da célula por difusão, vai para o sangue e o sangue leva até o fígado. O nosso fígado vai converter a amônia tóxica em ureia. Nos répteis, por exemplo, a amônia tóxica é convertida em ácido úrico. E aí a ureia, no caso dos mamíferos, o ácido úrico, no caso dos répteis, é eliminado pelo rim. Portanto, as proteínas são fundamentais, só que o metabolismo dela pode gerar resíduos tóxicos como a amônia, que devem ser eliminados do corpo. Isso significa que uma dieta desnecessariamente rica em proteínas pode levar à produção de muita amônia, sobrecarregando as funções do fígado e do rim. O que justifica comer muita proteína? Uma pessoa que é um atleta, esse precisa de muita proteína para sua atividade física, ele está usando os músculos. Músculos são saturados em proteína, elas que promovem a contração muscular. Um atleta precisa de muita proteína, um atleta, para ele está justificado comer bastante proteína, ter uma dieta rica em proteína. Pessoas normais não precisam disso. Do contrário, produzirão excesso de amônia no corpo e, portanto, sobrecarregarão as funções do fígado, que vai converter a amônia em ureia, e do rim, que vai ter que eliminar esse excesso de ureia. Portanto, as proteínas são importantes na alimentação, mas não em excesso. Aliás, nada em excesso faz muito bem para a saúde. Não é isso que todo mundo aprende com os mais antigos, com os avós? Nós estamos enfrentando uma crise mundial muito grande, que é o coronavírus. E estamos à procura de uma vacina contra ele, que seria a única forma de nos garantir, né, eliminá-los do nosso organismo, nos proteger definitivamente contra ele. Porém, essa vacina não é feita com a simples inativação do vírus e injeção no corpo. Não é tão simples assim fazer uma vacina quanto se imagina. Mas estamos aguardando a chegada de uma. Existem vacinas para inúmeras doenças, mas contra o corona, por enquanto, não. O que faz uma vacina? O que há numa vacina? Bom, numa vacina, o que nós temos é justamente alguma proteína ou o corpo inteiro do invasor que contém as proteínas que o nosso organismo vai reconhecer como antígeno e contra o qual será feito o anticorpo. Nem sempre, como eu já disse, o organismo reconhece com facilidade esses antígenos e fabrica anticorpos. Nem sempre é possível. Estamos à procura de algum antígeno que o nosso organismo possa reconhecer e contra ele, né, fabricar anticorpos. O que acontece numa vacinação? Eu pego esse organismo ou parte dele e eu enfraqueço e injeto na pessoa. Pode esse organismo estar morto, pode estar latente, ou seja, com baixa atividade. Injeto na pessoa. O objetivo é que a pessoa produza anticorpos contra esse organismo ou vírus, considere ou não ele um organismo. Se tudo der certo, aquele organismo ou aquele vírus dentro do nosso corpo inativado não vai provocar a doença, mas vai estimular o sistema imunológico, que passará a produzir anticorpos. O que vai acontecer, portanto, se num segundo momento eu tiver contato com este invasor? Eu já teria anticorpos, já estaria imunizado. Minha resposta será imediata. Agora, quando um antígeno entra no meu corpo e eu consigo produzir anticorpos, essa produção de anticorpos não é instantânea, ela leva um certo tempo. Entre a entrada do antígeno e a produção de anticorpos, pela primeira vez, esse primeiro contágio, pode levar dias até a produção do anticorpo. Por isso que quando o governo faz campanhas de vacinação contra a gripe, essas campanhas começam meses antes dos vírus estarem no seu auge. Por quê? Para que dê tempo do organismo produzir anticorpos. E quando vier o período de gripe, geralmente relacionado ao inverno, o organismo já esteja protegido. Se eu tiver contato com aquele vírus, eu já terei proteção. Portanto, o primeiro contato com o antígeno, ele leva à produção de anticorpo, mas o tempo de produção é maior, ele é longo.
Agora, a partir do momento que eu já estou imunizado, o meu organismo desenvolve aquilo que nós chamamos de memória imunológica. Nossas células de defesa já estão preparadas para fazer anticorpos. Se eu tiver um segundo contato com aquele antígeno, ou seja, agora sim o invasor entrou no meu corpo, eu já terei como produzir anticorpos contra ele. Minha resposta, portanto, será imediata, a resposta será automática e eu vou conseguir impedir que ele se desenvolva no meu corpo antes dele causar a doença. Por isso que eu estou protegido. Por isso que as vacinas são preventivas. Estou protegido contra aquele invasor. Tá certo? Uma prevenção desse tipo, por meio de produção natural de anticorpos, ela pode ser natural ou não. Quando é que eu fico imunizado naturalmente? Quando eu fico doente. Mas aí é o problema, eu fiquei doente. O vírus entrou no meu corpo, eu fiquei doente e consegui desenvolver anticorpos contra ele. Legal, eu não morri, mas eu fiquei doente. A imunização, ela também pode ser de resposta artificial, quando eu injeto no indivíduo o antígeno na forma de vacina. Então eu posso ter uma imunização natural, quando eu adquiro aquele antígeno e fico doente, ou artificial, quando eu sou vacinado. Nos dois casos, eu estarei produzindo o anticorpo. Então, nos dois casos, eu teria uma imunização ativa. Eu estou ativando o meu sistema imunológico. Eu tenho imunização ativa natural, quando o organismo entra no meu corpo, eu fico doente, ou artificial, quando eu recebo a vacina. É claro, receber a vacina é muito mais interessante. Essa é a imunização natural e artificial do tipo ativa. Agora, existe imunização passiva. O que é imunização passiva? Não fui eu quem produziu os anticorpos, eu os recebi prontos. Quando é que eu tenho uma imunização passiva? Quando, por exemplo, no útero, através da placenta, minha mãe me oferece os anticorpos que ela produziu e eu estarei protegido com os anticorpos que ela produziu para mim. Ou então quando a criança já saiu do útero, mas está sendo amamentada. No leite materno há anticorpos que a mãe produziu e que a criança vai absorver no intestino sem digeri-los e vai ter defesa. Por isso que o aleitamento materno é fundamental. Não é apenas nutricional, é um mecanismo de defesa da criança, uma vez que no início da vida ela ainda não tem imunidade própria e não pode ser vacinada. Se ela tiver contato com o antígeno, mesmo numa vacina, ela poderá vir a desenvolver a doença. É muito perigoso para a criança. Então essa imunização é passiva, porque eu ganhei os anticorpos prontos. Porém é natural, porque foi a minha mãe quem produziu. Porém existe essa imunização passiva artificial. Quando? Quando eu tive contato com o antígeno e não dá tempo de produzir anticorpos, porque o antígeno é muito agressivo. Por exemplo, eu fui picado por uma cobra, por uma aranha, por um escorpião, e o veneno deles é de ação imediata. Não é como um organismo que vai ter que se multiplicar, dá um tempo de entrar nas células e se multiplicar. O veneno entra e já sai destruindo os tecidos. Então eu preciso de uma resposta imediata. Aí o que eu faço? Aplico um soro na pessoa. E o soro vai fazer o quê? Neutralizar o veneno. É uma imunização passiva, porque eu estou recebendo o anticorpo pronto. E artificial, porque esse soro foi produzido em laboratórios. Então a imunização pode ser ativa ou passiva. Ativa, se eu produzo anticorpo. Passiva, se eu recebo ele pronto. A ativa pode ser natural ou artificial. Natural, fiquei doente e desenvolvi anticorpos. Artificial, eu recebi a vacina. Imunização passiva. Recebi anticorpos prontos, de maneira natural, através da placenta materna, quando eu estou no útero, ou a partir do leite materno. E de maneira artificial, através da aplicação de soro, quando o que entrou no meu corpo, o antígeno, é um veneno. Uma coisinha para completar, se eu beber leite de vaca, eu terei imunização? Já que o leite materno me dá imunização, se eu beber leite de vaca, eu teria imunização? Não, por vários motivos. Primeiro, porque a vaca tem doença de vaca e não doença humana, então ela produz anticorpos contra aqueles agentes infecciosos de vaca e não humanos. Segundo lugar, o leite que nós consumimos na cidade ele foi pasteurizado e no processo de pasteurização ele foi superaquecido e resfriado e esse processo de aquecimento destrói as proteínas. Entendeu? Altas temperaturas desnaturam proteínas. Logo, o leite de vaca que você consome em caixinhas, ele foi pasteurizado e nesse processo os anticorpos foram destruídos.
Aí a proteína do leite foi destruída? Sim, ela foi destruída, assim como ela é destruída quando você faz um churrasco e a proteína da carne é destruída. Só que não há problema, porque nós não fazemos uso da proteína, nós fazemos uso dos aminoácidos. Então, se eu comi aquela carne, bebi aquele leite e a proteína foi destruída, tudo bem, porque eu vou digerir e vai virar aminoácido. E eu vou fazer as minhas proteínas. Agora, os anticorpos, caso haja anticorpo no leite da vaca, eu não faço uso dele porque é anticorpo contra doenças de vaca, doenças de bovinos e não doenças humanas. Agora, você prestou atenção no que eu disse? Alta temperatura destrói proteínas? Sim. Existem dois fenômenos que podem levar à destruição de uma proteína. Altas temperaturas, baixas não, tá? Baixa temperatura congela uma proteína, mas não destrói. Por isso que eu posso congelar embriões, posso congelar espermatozoide e óvulo. Tá? Altas temperaturas, a proteína que tem aquela estrutura terciária, com alta temperatura ela ganha energia e aquelas ligações entre os aminoácidos vão se desfazendo e a proteína perde a sua estrutura terciária, perde sua forma, perde sua função. Outra coisa que pode afetar uma proteína é mudança de pH. As proteínas elas agem em locais de pHs muito precisos. Por exemplo, o núcleo da célula é ácido, lá tem ácidos nucleicos. O pH do núcleo é ácido, o do citoplasma é alcalino ou neutro. Isso quer dizer que enzimas que agem no núcleo trabalham em pH ácido, elas não trabalham no citoplasma. As proteínas do citoplasma trabalham no citoplasma e não no núcleo. Durante a digestão, o pH da minha boca é neutro, 7. Do estômago é ácido, por volta de 2. E o do intestino é alcalino, por volta de 8. As enzimas que agem na minha boca não agem no estômago e as do estômago não agem no intestino. O que acontece? A mesma coisa. Uma proteína em pH ácido, se esse pH não for o dela, em pH ácido há uma saturação de hidrogênios. Forma-se uma nuvem de hidrogênios em volta daquela proteína e os hidrogênios vão interagir com ela. A proteína interagindo com o hidrogênio começa a se deformar e muda a sua estrutura terciária. E se for o contrário? Uma proteína em pH alcalino que não é o adequado. A mesma coisa, a proteína tem o seu formato. Se o pH alcalino básico não for adequado, no ambiente básico eu tenho OH, hidróxidos. Os hidróxidos vão formar uma nuvem em volta dessa proteína interagindo com ela. E ela vai deformar e parar de funcionar. Por isso, variações de temperatura e pH podem desnaturar proteínas. E é por isso que as febres são perigosas. Porque altas temperaturas corporais e nossas proteínas podem ser desnaturadas. Porém, a febre é um mecanismo de defesa nosso. Durante o período de febre, que é um mecanismo nosso, durante o período de febre, o nosso organismo elevou a temperatura e essa ação do nosso organismo, entre aspas, visa desnaturar as proteínas do invasor. Suponhamos que o invasor seja menos resistente do que o nosso próprio corpo. Aí você desnatura as proteínas do invasor e ele para de funcionar, ele morre, as tuas ficam. Agora, e se o invasor for mais resistente do que o nosso corpo? Essa variação, essa elevação de temperatura mais favorecê-lo do que prejudicá-lo. E aí a coisa ficou feia. Ele sobrevive e nós morremos. Então a febre é um mecanismo de defesa. Só que se a febre for descontrolada, nós podemos vir a óbito. Controlada, ela nos protege. Descontrolada, e nós podemos morrer. Tá? Portanto, a febre é parte do nosso mecanismo de defesa.